Graça e paz, queridos. Estamos juntos mais uma vez, de forma online, para darmos início a mais uma live. Eu gostaria que você aí na sua casa, você orasse juntamente comigo para nós iniciarmos a palavra. Primeiramente, para nós adentrarmos a presença de Deus em oração, para que a atmosfera ela seja ainda mais plena da presença de Deus, para que nós venhamos realmente ter o nosso espírito preparado para aquilo que Deus irá ministrar nesta noite. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós entramos em Tua presença em oração e queremos adorar e engrandecer ao Teu santo nome por toda a bondade, toda a fidelidade, toda a graça, todo o amor que o Senhor tem manifestado sobre as nossas vidas, Pai. Queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio que temos de sermos chamados Teus filhos. Reconhecemos, meu Pai, que a nossa vida sem a Tua presença não é nada. Nós reconhecemos que somos completamente dependentes do Senhor, do Teu Espírito Santo. E queremos que a cada dia, meu Deus, isso seja uma realidade. Que tudo que nós fizermos seja pela Sua direção. Nós possamos, meu Deus, verdadeiramente ter o hábito de buscar a Sua aprovação, a Sua sabedoria, a Sua direção, para que tudo em nossa vida seja alinhado com a Tua realidade para nós, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor, meu Deus, pelo mantimento de cada dia, por toda a provisão, por todo o mantimento, por todo o recurso, Pai. Tudo aquilo que o Senhor tem acrescentado em nós, meu Deus, nas nossas vidas, nós agradecemos ao Senhor. Agradecemos ao Senhor, meu Pai, porque a Tua bondade tem nos alcançado. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos suprido. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, porque nós temos sido sustentados pela Tua presença, pela Tua graça sobre nossas vidas. Agradecemos ao Senhor, meu Deus, por toda a proteção e livramento, pela guarda do Senhor sobre nós. Agradecemos ao Senhor pelos Teus anjos que estão ao nosso redor para nos proteger e nos guardar de tudo aquilo que não vem de Ti. Agradecemos ao Senhor, meu Pai, que até aqui nos tem fortalecido, tem nos sustentado, tem nos abençoado, Senhor. Agradecemos ao Senhor pelo Teu Espírito Santo precioso que nos direciona, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Agradecemos ao Senhor, acima de tudo, pelo sacrifício de Cristo, que nos regenerou, que nos resgatou, que nos tornou, meu Deus, dignos de estarmos na Tua presença, Pai. Não porque tenhamos dignidade em nós mesmos, mas pela Sua misericórdia, pela misericórdia e graça que se manifesta através do sacrifício de Jesus Cristo. Declaramos e reconhecemos que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador. Declaramos, meu Deus, que o Senhor é o Deus Criador do céu e de todas as coisas que existem, meu Pai. Reconhecemos e declaramos a Sua soberania, a Sua grandeza, a Sua onipotência, onipresença e onisciência. Declaramos que o Senhor é o único e verdadeiro Deus, o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. Queremos pedir, meu Pai, que o Teu Espírito Santo encha a cada um de nós agora com a Tua doce e santa presença. Pedimos, meu Pai, que haja, meu Deus, uma conexão, um alinhamento do Teu reino, meu Deus, com o reino natural, meu Deus, para que nós sejamos cheios da Tua presença, para nós podermos ouvir a Tua voz, meu Pai. Pedimos, meu Deus, que a Tua presença em nossas vidas, que o Teu poder manifesto venha alinhar tudo aquilo em nós que esteja desalinhado. Oramos, meu Deus, para que o Teu poder venha nos restaurar, para que o Teu poder venha nos fortalecer, venha nos renovar, venha nos curar, que o Teu poder venha regenerar as nossas vidas em todas as coisas que ainda não estão regeneradas de acordo com a Tua verdade, Senhor. Age, meu Deus, de forma poderosa em nossas vidas. Fala conosco, Pai. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe cada família que está neste momento reunida, cada pessoa que está assistindo, aqueles que irão assistir ainda. Eu oro para que cada um seja abençoado de forma profunda e plena pela Tua presença, pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pelo Teu amor, Senhor. Eu oro, meu Deus, para que no nome de Jesus Cristo a Tua palavra venha nos edificar de forma poderosa, que a Tua palavra nos instrua, a Tua palavra, meu Deus, seja
uma ponte para nós alcançarmos os objetivos e os propósitos do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Nós agradecemos ao Senhor, Deus, por este momento precioso, por este momento maravilhoso. Oramos para que Teu Espírito Santo tome posse de todo o nosso ser, do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo, para que apenas os Teus desígnios, Pai, venham se manifestar em nossas vidas. Senhor, eu peço também que o Senhor guarde essa ministração, que o Senhor guarde, meu Deus, a atenção de cada pessoa que está assistindo, meu Deus, esta live e essa ministração. Eu oro para que os Teus anjos sejam liberados, meu Deus, para guardar e proteger, que nenhum tipo de oposição e contrariedade das trevas venha prevalecer. Meu Deus, que nós fiquemos completamente guardados sob a Tua sombra, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Que nós sejamos protegidos pelas Tuas asas, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Que tudo aquilo que for ministrado e falado fique encoberto e em oculto ao império das trevas. E que apenas o Teu Espírito Santo se mova de forma profunda e poderosa sobre as nossas vidas. A Ti nós agradecemos, louvamos e exaltamos por este momento precioso e especial, no nome de Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 26, e nós vamos ler apenas o versículo 56. Mateus, capítulo 26, versículo 56. Diz assim a palavra: Mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Continuamos com o tema geral, que é Deus, nossa prioridade. E ontem nós entendemos um pouquinho sobre isso. Hoje nós vamos discorrer de forma mais ampla sobre Deus ser a nossa prioridade. E nós entendemos ontem que o propósito de Deus nas nossas vidas não é apenas que Ele seja um coadjuvante ou um participante, alguém que manifesta apenas algumas participações em nossas vidas e em nossas decisões. O objetivo final e real de Deus sobre as nossas vidas é que Ele seja aquele que vai definir. Não porque Deus Ele é autoritário, não porque Deus Ele é um manipulador, mas porque Deus, pela sua soberania, pelo seu poder, pela sua onisciência e onipresença, Ele conhece de forma antecipada os caminhos que nós iremos trilhar para alcançar os nossos objetivos e para desenvolver a nossa vida. Deus, Ele sabe todas as coisas que se levantarão, Ele sabe todas as coisas que se levantarão contra nossas vidas. Ele conhece todas as oposições, e principalmente essa oposição parte do nosso inimigo natural, que é Satanás e seus demônios. E é por esse motivo que Deus, Ele não deve ser apenas alguém que participa das nossas decisões, dos nossos propósitos e dos nossos projetos de vida. Deus, Ele precisa ser aquele que define, porque Ele conhece o nosso futuro. Ele sabe e tem de forma estabelecida todos os planos que Ele tem para as nossas vidas. Então Deus precisa ser aquele que define as nossas vidas, aquele que direciona, aquele que nos mostra realmente não apenas o propósito final, mas mostra o caminho e como devemos proceder no decorrer deste caminho. O único objetivo de Deus ser aquele que define as nossas vidas, e para isso Ele tem que ser a prioridade plena das nossas vidas. Nós vamos entender um pouquinho de forma muito mais clara hoje o que significa Deus ser a prioridade das nossas vidas. E Ele precisa ser a prioridade justamente para que Ele nos conceda a estrutura necessária, espiritualmente falando, para nós justamente vencermos cada obstáculo. Porque Deus, de forma alguma, Ele vencerá os obstáculos por nós. Somos nós que, revestidos pelo poder e pela presença de Deus, iremos vencer, iremos ultrapassar qualquer obstáculo, iremos romper qualquer barreira. Porque Deus, de forma antecipada, Ele sabe tudo o que virá contra nós. Então, ter Ele como prioridade nas nossas vidas, como aquele que define, é o que nos concederá estrutura,
para nós realmente vencermos tudo aquilo que se levantará. Nós falamos um pouquinho ontem sobre Marta e Maria. E você pode observar claramente que aquele momento em que Jesus Cristo ele ensina a Marta sobre a prioridade de estar buscando, sentado aos seus pés para ouvir, para receber o conhecimento, as informações necessárias, nós vemos que, quando a gente olha para o contexto da história de Marta e de Maria, nós vemos que aquele momento foi extremamente crucial, porque algum tempo depois daquele momento em que Jesus Cristo ele repreende Marta porque estava ocupada e distraída com muitas coisas, e diz que Maria escolheu a melhor parte, nós vemos depois que, com pouco tempo, o irmão de Marta e de Maria ele morre. Ou seja, Marta e Maria iriam muito brevemente enfrentar uma situação muito difícil, que era a perda do próprio irmão. É por isso que Jesus Cristo, naquele momento, ele ensinou para Marta que ele deveria ser a prioridade, aquilo que ele iria ensinar, aquilo que ele iria falar, era justamente o que daria para elas duas a estrutura necessária para que elas vencessem todas as dificuldades e aquilo que se levantaria, que era a morte do próprio irmão. Colocar Deus como prioridade nas nossas vidas, naturalmente vai nos conceder estrutura espiritual, vai nos conceder estrutura emocional e também vai nos dar estrutura física para nós podermos fazer tudo aquilo que cabe a nós. Por isso é importante nós colocarmos realmente Deus como sendo a nossa prioridade de vida. E quando nós olhamos para esse contexto de Mateus, capítulo 26, versículo 56, todos nós naturalmente reconhecemos que esse único versículo que foi lido, ele se trata do momento em que Jesus Cristo, ele está sendo preso para ser crucificado. É o momento em que os guardas dos sacerdotes, eles chegam juntamente com Judas para prendê-lo. E é o momento em que esse versículo, ele descreve o que aconteceu. Eu já li, mas eu vou ler de novo. Diz assim: mas tudo isso aconteceu, ou seja, todo o episódio aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas, ou seja, que Jesus Cristo deveria ser realmente entregue nas mãos dos pecadores. E continua dizendo: então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Aqui nós vemos que aqueles homens que acompanhavam a Jesus Cristo já por alguns anos, neste momento que foi um momento crucial, um momento importante para muitas mudanças, não apenas na vida de Jesus, não apenas na vida dos próprios discípulos, mas na verdade mudanças para toda a humanidade, porque foi a partir daqui que Jesus Cristo começa, nós podemos dizer assim, o seu caminhar como o sacrifício agradável e santo a Deus. Foi a partir daqui, esse momento tão importante, e foi justamente o momento em que os discípulos, que Jesus Cristo havia ensinado, que Jesus Cristo havia direcionado, instruído, é nesse momento que todos eles decidem abandoná-la, porque a Bíblia deixa bem claro, então todos os discípulos, incluiu a todos realmente, deixando-o, fugiram. Ninguém ficou com Jesus Cristo naquele momento. E quando a gente olha para os discípulos de Jesus Cristo, principalmente os 12 que foram instruídos de forma muito mais direcionada, Jesus Cristo estava muito mais próximo dos 12, porque foram escolhidos para caminhar, para andar com Jesus, para acompanhá-lo, por onde ele fosse pregar o Evangelho. Nós sabemos que os discípulos, eles foram ensinados e eles ouviram muitos ensinamentos de Jesus Cristo. Eles aprenderam muita coisa, isso é inegável. Porque Jesus Cristo, ele emanava conhecimento, ele emanava sabedoria. As suas atitudes, as suas palavras, tudo que Jesus Cristo fazia, com certeza ensinava e instruía
principalmente aqueles homens que estavam tão próximos dele. Então é inegável que os discípulos de Jesus, eles aprenderam muita coisa. Eles ouviram muitas pérolas da parte de Jesus Cristo. Mas a realidade é que, mesmo que eles tenham ouvido e sido ensinados de forma direta por Jesus Cristo, ouviram muitas coisas que eram determinantes para a caminhada deles, a realidade é que eles não tinham estrutura para viver tudo aquilo que eles tinham recebido. Eles ouviram, eles entenderam, mas eles na verdade não tinham estrutura para que eles vivessem tudo o que eles tinham recebido da parte de Jesus. Você pode pensar, mas por que os discípulos eles não tinham estrutura para viver tudo aquilo que eles receberam? Porque no momento crucial, a Bíblia deixa bem claro que todos eles abandonaram a Jesus. Todos eles fugiram. Jesus Cristo ficou só. É claro que isso fazia parte do propósito de Deus. Lógico que sim. Mas a questão não é apenas o propósito geral de Deus. A questão era aquilo que precisava ser trabalhado de forma individual em cada discípulo. Essa é a questão crucial. Porque todos eles de forma individual, mas também coletiva, como apóstolos, como líderes, como membros da igreja que estava naquele momento dando seus primeiros passos, era muito importante que eles de forma pessoal, individual, cada um deles fossem tratados e aperfeiçoados. Por quê? Porque havia, no futuro muito breve, muito próximo, havia uma grande obra a ser feita. E era extremamente importante que cada um deles aprendessem a lidar com as contrariedades, com as dificuldades e com tudo aquilo que se levantaria em oposição ao propósito de Deus, não apenas na vida dos discípulos, mas na vida de toda a humanidade, porque após Jesus Cristo, os 12 apóstolos, eles foram praticamente as 12 colunas, eles foram os alicerces que edificaram a igreja. Então era muito importante que cada um deles fosse tratado, aperfeiçoado, liberto e curado de qualquer coisa que pudesse ser um empecilho a que eles cumprissem o seu propósito e o seu chamado. Mas a realidade é que os discípulos eles não tinham estrutura naquele momento para viver tudo que eles tinham recebido. Por isso a Bíblia diz que eles fugiram. Todos eles fugiram sem exceção. Jesus ficou só. Por quê? Porque eles não tinham ouvido de Jesus Cristo, tinham recebido direção, conhecimento, sabedoria, tinham ouvido verdades, tinham ouvido sobre profecias, sobre aquilo que iria acontecer no futuro. Jesus Cristo deixou tudo muito claro para eles. Falou de uma forma muito compreensível. Mas a verdade é que eles não tiveram estrutura para viver tudo o que eles receberam. E qual é o motivo? Qual é a causa de que, embora eles tivessem ouvido e recebido tudo de Jesus Cristo, por que eles não tinham ainda essa estrutura desenvolvida? Por um simples motivo. Porque eles não priorizaram tudo aquilo que eles ouviram de Jesus Cristo. Eles não colocaram aquilo como sendo uma prioridade na sua vida. Eles não priorizaram as direções, os ensinamentos, as exortações, os momentos em que Jesus Cristo chamou a atenção. A realidade é que nenhum deles priorizou isso. E é por isso que eles não tinham estrutura para estar com Jesus Cristo em um momento tão crucial, em um momento de transição. Ou seja, no momento em que as coisas apertaram, os discípulos simplesmente abandonaram e deixaram Jesus Cristo só. Geralmente, irmãos, isso acontece conosco. Geralmente, a nossa atitude
é justamente a atitude de abandonar tudo aquilo que Deus fez. Nós pensamos em abandonar nos momentos de aperto. Nos momentos em que as coisas não são agradáveis, nos momentos em que as coisas não concorrem ao nosso favor, geralmente o que acontece é o nosso desejo de abandonar tudo. A gente esquece toda a palavra que Deus liberou, a gente esquece todos os momentos de alegria, de vitória que nós tivemos, a gente esquece todo o suprimento, a gente esquece tudo aquilo que Deus fez. A nossa atitude é a mesma atitude dos discípulos, de abandonar tudo. Ou seja, tudo aquilo que foi recebido, tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que nos foi dado, a gente deixa de lado. Por quê? Porque as coisas começaram a se estreitar. No momento de aperto, a primeira atitude que geralmente todos nós tomamos, é a atitude de abandonar tudo. E por que isso acontece? Porque na verdade nós ainda não temos uma estrutura de realmente Deus ser a nossa prioridade. Quando Deus não é a nossa prioridade, nós não temos estrutura para superar nenhum problema. Quando Deus não é o que há de mais importante nas nossas vidas, quando Deus realmente não tem a posição de ser a nossa prioridade, então naturalmente nós não vamos ter estrutura para superar o menor problema sequer. Porque a nossa primeira opção não vai ser romper, não vai ser avançar, não vai ser superar. A nossa primeira opção vai ser abandonar tudo. Do mesmo jeito que os discípulos fizeram e agiram, infelizmente nós agimos da mesma forma. A primeira opção é abandoná-lo. Simplesmente porque nós não priorizamos a Deus. Não temos priorizado a Deus nos momentos em que recebemos o conhecimento, nos momentos em que recebemos as instruções, nos momentos em que somos revestidos, somos restaurados. A realidade é que, da mesma forma que os discípulos, e da mesma forma como Marta, que foi dito ontem, infelizmente a gente se distrai. Quando Deus fala, quando Deus libera, quando Deus nos exorta, quando Deus trata conosco de forma pessoal. Nós, infelizmente, negligenciamos todo o conhecimento, toda a sabedoria e todas as formas que Deus usa para nos preparar para o propósito da nossa própria vida e para o seu propósito, que é o propósito que tem a finalidade principalmente eterna. Simplesmente porque nós não priorizamos a Deus como deveríamos priorizar. E eu repito, sem priorizar a Deus, se Deus não é nossa prioridade, então nós nunca vamos ter estrutura para superar os nossos problemas. Por isso, a primeira opção é abandoná-lo. E quando se fala de priorizar a Deus, muitas pessoas têm o entendimento de que colocar Deus como prioridade na sua vida é deixar tudo de lado para servi-lo. Eu quero dizer que isso é um equívoco. Priorizar a Deus não é de largar tudo para fazer apenas a vontade de Deus. Porque os discípulos fizeram isso. Eles largaram tudo. Pedro e André, que eram irmãos, eles eram pescadores e largaram tudo. Tiago e João largaram tudo, também eram pescadores. Mateus era um homem muito rico, largou tudo. E todos os outros discípulos, cada um deles deixou tudo para seguir a Jesus Cristo. Contudo, nesse momento em que as coisas se apertam, todos eles fogem, todos eles abandonam Jesus. Por quê? Porque nesse momento Jesus, aquilo que Jesus ensinou, não era prioridade na vida deles. Porque quando nós julgamos e analisamos com uma visão humana e religiosa também, a gente entende, bom, os discípulos, desde o início eles priorizaram ao Senhor, porque eles largaram tudo, mas Jesus e o que Jesus ensinou ainda não era prioridade para os discípulos, porque no momento
crucial, em um momento de aperto, eles o abandonam. É por isso que priorizar a Deus não é deixar tudo para servi-lo, porque os discípulos fizeram isso, mas nesse momento eles não priorizaram a Cristo e tudo aquilo que Cristo falou. E você me pergunta, apóstolo, então o que é priorizar a Deus? Priorizar a Deus é simples. Você priorizar a Deus, basta você ouvir, receber e praticar cada instrução e cada direção para a sua vida. Isso é priorizar a Deus. É quando você decide ouvir. Lembre-se que Marta, ela estava distraída com muitas coisas. Os discípulos, por muitas vezes, Jesus Cristo, ele exortou os discípulos. Contudo, quando aconteceu aquilo que Jesus Cristo tinha falado e profetizado por muitas vezes, eles o abandonam. Por quê? Simplesmente porque eles não ouviram de forma clara o que Jesus falou. É tanto que quando Jesus Cristo ressuscita e se manifesta para eles, para os 11, dentro da casa onde eles estão trancados, a Bíblia diz que Jesus ele lança na face deles a incredulidade e a dureza de coração. Porque Jesus Cristo tinha falado muitas vezes que ele iria ser entregue, morrer e ressuscitar. Mas quando Jesus Cristo se manifesta para eles, já ressurreto, eles estão incrédulos e de coração endurecido. Priorizar a Deus é simplesmente ouvir de forma atenta tudo aquilo que Deus fala. É receber. Deus fala, eu recebo. Eu reconheço que eu preciso disso que Deus está falando acerca da minha vida. Só que não fica somente em ouvir e receber. Eu preciso praticar. Eu preciso mover a minha vida por aquilo que eu ouvi e eu recebi. Cada instrução, cada direção que é dada para a minha vida. Priorizar a Deus não é apenas você largar tudo, você deixar a tua vida secular e seguir a Jesus, como os discípulos fizeram, porque eles fizeram isso. Mas no momento do aperto, todos eles abandonaram. Por quê? Porque Jesus Cristo, os ensinamentos e a direção de Jesus ainda não era prioridade na vida deles. Porque eles não ouviram de forma clara. Eles não receberam. É tanto que Pedro disse que não iria negar Jesus. Por quê? Porque ele não recebia o que era liberado sobre a vida dele. E muito menos eles praticavam, porque no momento do aperto eles fugiram. Priorizar a Deus é você ouvir, é você receber e você praticar toda a instrução e toda a direção para a tua vida. Quando nós fizermos isso, então naturalmente nós vamos estar colocando Deus como sendo a prioridade das nossas vidas. Significa que tudo aquilo que tem a ver conosco, Deus vai estar presente, não apenas como um mero coadjuvante, como alguém que participa, que nos dá uma forcinha, mas como alguém que vai definir pela sua presença, pela sua direção, pela sua verdade, pelos seus princípios, o nosso avanço, a nossa conquista e a nossa vitória. Os discípulos abandonaram a Jesus justamente porque eles não priorizaram aquilo que Jesus Cristo ensinou, aquilo que Jesus Cristo falou. E se nós pararmos para pensar o que distraiu os discípulos, a Bíblia, nos evangelhos, deixa claro, nos dá alguns entendimentos, descrevem de forma muito clara o que fez com que os discípulos eles não tivessem uma audição, não ouvissem de forma clara, não recebessem, muito menos praticassem a direção e a instrução de Jesus. Eu creio que todos vocês lembram, já leram passagens nos evangelhos, que os discípulos em alguns momentos eles discutiam entre eles quem seria o maior. Qual deles seria aquele que seria
o maior. Havia esse tipo de discussão no meio dos discípulos. Se você lembra, havia discussão entre eles de quem se sentaria à direita de Jesus quando ele estivesse na sua glória e reinando. Era esse tipo de discussão que havia no meio dos discípulos. Era esse tipo de prioridade que eles viviam. Claro que eles faziam algumas coisas, sim, lógico. Eles funcionaram. Eles frutificaram, sim. Só que, de forma geral e prática, eles não priorizaram aquilo que eles ouviram e receberam da parte de Jesus. Porque a discussão deles era essa: quem é que vai ser o maior no reino de Deus? Quem é que vai assentar à destra de Jesus? Ao ponto da mãe de 2 deles chegarem até Jesus Cristo e pedir que quando Jesus estivesse no reino deles, os filhos dela se sentassem à sua direita. Porque era isso que era a prioridade dos discípulos. É lógico, a gente tem que entender, eles eram ainda imaturos. Eles estavam dentro de um processo, sim, é lógico. Mas a questão é que nós temos que aprender. Porque esse processo e essa instrução já foi estabelecida. Os discípulos já cometeram esse tipo de equívoco. Significa que nós não temos que cometer o mesmo equívoco de não priorizar aquilo que o Senhor fala, de não ouvir, de não receber e de não praticar. Porque, basicamente, queridos, essa é a nossa principal deficiência. Porque, naturalmente, todos nós temos ouvido da parte de Deus a sua instrução. Quando lemos a Bíblia, quando ouvimos uma mensagem, nós somos instruídos por Ele. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós, que nos capacita a nós termos uma percepção, a ouvirmos de forma clara, a recebermos, porque o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, e principalmente a praticar, porque o Espírito Santo é aquele que nos fortalece, é aquele que nos capacita. Ele nos dá a estrutura necessária. Só que a questão é que, infelizmente, nós não priorizamos aquilo que Deus fala. Nós não levamos a sério. Infelizmente, na maioria das vezes, nós estamos distraídos, preocupados porque a palavra está demorando muito. Olhando para alguma criança que se move no meio da igreja. Observando a roupa do irmão, a roupa da irmã. Preocupados com o que vai jantar ou comer após o culto. Infelizmente, alguns de nós estamos completamente distraídos nisso. Ou seja, nós não priorizamos as instruções de Deus, as direções. Então, se não há prioridade, não tem como eu ouvir de forma clara e muito menos vai ter como eu praticar. E foi justamente isso que aconteceu com os discípulos. Eles não priorizaram o que Jesus ensinou. Não porque eles não largaram tudo, porque eles largaram tudo para seguir a Jesus. Muita gente se engana com isso. Priorizar a Deus, eu vou repetir de novo. Priorizar a Deus, a Jesus, não é você largar a tua vida secular, a tua vida pessoal, os teus propósitos e projetos. A não ser que o Senhor te chame de forma muito direta. Isso acontece? Claro que sim. Mas não é essa a forma geral que Deus move-se. Priorizar a Deus é justamente nós ouvirmos as suas instruções. Por quê? Porque Ele sabe os obstáculos que nós iremos enfrentar. Ele sabe aquilo que se levantará para nos abater, para nos abalar. É por isso que nós temos que estar muito atentos. E é por isso justamente que todos os discípulos, infelizmente, eles abandonaram a Jesus e o deixaram sozinho. Eles perdiam tempo discutindo com o outro. Eu imagino que deveria ter discussões. Quem é que tem mais unção? Quem é que cura mais enfermos? Quem é que ganhou mais vidas para Jesus? Com certeza uma disputa besta. O tipo de disputa que infelizmente hoje tem no meio da igreja de Cristo. As pessoas estão preocupadas quem prega melhor, quem tem mais unção, qual é a igreja maior, quem é que tem a igreja, qual é o líder que tem a igreja maior. Grande coisa isso. Meninice espiritual, falta de estrutura espiritual.
As pessoas estão preocupadas ainda com isso. Quem tem a maior célula? Quem foi que ganhou mais discípulos esse mês? O que é que importa isso? Isso não significa nada. Isso não se caracteriza de que Deus está sendo a prioridade da minha vida. Porque os discípulos fizeram obras também, eles deixaram tudo. Eles curavam pessoas, eles pregavam para pessoas, eles libertavam pessoas. Eles fizeram isso. Mas a questão é que eles não pararam para ouvir Jesus Cristo de forma clara. Eles não priorizaram ao ponto de ouvir Jesus Cristo claramente. Ao ponto de serem instruídos, de serem direcionados. Ao ponto de realmente viver de acordo com a instrução, de praticar a instrução. Infelizmente, esse tipo de disputa é muito corriqueiro dentro da igreja de hoje, dentro do corpo de Cristo, infelizmente. Muitas pessoas imaturas, muitas pessoas que estão preocupadas com muitas coisas, como Marta, e estão esquecendo da melhor parte. A questão, irmãos, a questão de nós frutificarmos para Deus, não tem a ver com quantidade, não tem a ver com reconhecimento, tem a ver com nós frutificarmos de acordo com a realidade de Deus para as nossas vidas. Essa deveria ser a nossa principal busca. Buscarmos entender e compreender de forma muito clara, da parte de Deus, qual é a realidade dele para a minha vida. Porque como eu já falei em outros momentos aqui pregando, um dos problemas que nós enfrentamos conosco mesmo é justamente esse. É que nós queremos fazer coisas que não se caracterizam como a realidade de Deus para as nossas vidas. E nós precisamos saber qual é a realidade de Deus para mim. A realidade de Deus é que deve manifestar-se na minha vida. É lógico que nós vamos ter os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos propósitos, a nossa intenção de vida, claro que sim. Mas cada uma dessas coisas deve haver da parte de cada um de nós uma busca para que a realidade de Deus manifeste-se. Como eu já dei esse exemplo, o exemplo do apóstolo Pedro é muito claro. A realidade de Deus para o apóstolo Pedro não era que ele pregasse para reis, para pessoas importantes. Essa não era a realidade de Deus para Pedro. E ele foi a coluna da igreja. Ele foi um dos principais e maiores apóstolos, inegavelmente. Foi um homem poderoso. Mas não era a realidade de Deus para o apóstolo Pedro que ele pregasse para reis. Não era a realidade de Deus que o apóstolo Pedro pregasse de forma eloquente. Mas essa era a realidade de Deus para a vida do apóstolo Paulo, que era um perseguidor. O apóstolo Paulo pregou para reis. O apóstolo Paulo pregou para várias autoridades. O apóstolo Paulo pregou no meio do Areópago, um local de discursos eloquentes lá na Grécia antiga, onde havia muitas pessoas sábias e muito soberbas, diga-se de passagem. É tanto que eles falam que Paulo era um paroleiro. Por quê? Porque aqueles homens, eles eram homens que humanamente eles tinham muito conhecimento. É justamente de lá que vêm os filósofos, os grandes pensadores da humanidade. Mas a realidade de Deus para Paulo era que ele justamente pregasse, para que ele falasse e se expressasse para esse nível de pessoas. Mas essa era a realidade de Deus para Paulo, não era a mesma realidade para Pedro. Então nós precisamos entender qual é a realidade de Deus para as nossas vidas, o que Deus quer, o que Deus espera de nós. Você pode perguntar, apóstolo, mas como é que eu consigo descobrir isso? Simples, colocando Deus como prioridade. Busque ouvir a Deus. Busque ouvir a Deus de forma clara, de forma nítida. Busque receber as instruções, mas também as exortações, os confrontos de Deus sobre a tua vida. Receba para você.
Reconheça quem realmente você é, o que você precisa ser moldado e transformado. Receba isso sobre a tua vida e principalmente pratique. Porque não adianta nada você reconhecer as tuas debilidades, as fraquezas, o que precisa ser ajustado em você, se você não pratica. É inútil. Você reconhece, mas você não faz nada para mudar, não tem atitudes diferentes e contrárias ao que você é, então isso vai ser inútil também. Precisa ouvir, precisa receber e precisa praticar toda a instrução, toda a direção e todas as exortações e confrontos de Deus sobre as nossas vidas. É assim que nós entendemos qual é a realidade dele para nós. Infelizmente, quando nós não colocamos Deus como sendo a nossa prioridade para nós o ouvirmos, recebermos e praticarmos, é justamente isso que nos leva muitas vezes a nós cometermos os equívocos, os erros, as derrotas que nós enfrentamos e que nós amargamos. Ninguém gosta de ser derrotado. Ninguém gosta de resultados negativos. Mas nós sofremos como filhos de Deus porque nós não ouvimos com nitidez. Estamos preocupados com muitos projetos e muitas coisas, do mesmo jeito dos discípulos. Quem vai ser o maior no reino de Deus? Ah, Senhor, eu quero saber quem é que vai sentar na tua direita, lá no teu reino. Essa era a prioridade deles. Quando eles deveriam, naquele momento em que eles foram privilegiados de estar com Jesus Cristo próximo deles, instruindo, direcionando, consertando o que estava errado na vida deles, eles não valorizaram isso. Eles estavam focados em outras coisas. E você observa que tudo isso que eles, naquele momento de distração, eles queriam, isso na verdade aconteceu. Só que eles estavam buscando no momento errado. Porque lembre-se que Jesus Cristo falou que os 12 apóstolos iam julgar as 12 tribos de Israel. Significa que os 12 apóstolos do Cordeiro, eles vão estar do lado de Jesus Cristo no seu reino. Isso é lógico. Mas a questão é que eles estavam buscando no momento errado. No momento em que eles deveriam estar ouvindo de forma nítida e clara tudo o que Jesus Cristo falava e instruía para que a vida deles fosse estruturada. Eles estavam distraídos. Portanto, não poderiam receber. Por isso, Pedro não aceitou que ele iria trair Jesus. Judas não aceitou que seria o traidor. Porque eles estavam totalmente distraídos. E se eles não ouviram de forma clara, não receberam, não reconheceram, então eles não podiam praticar. Por isso, todos eles, nesse momento, abandonaram a Jesus Cristo. Por quê? Porque eles não tinham estrutura, naquele momento, para viver tudo aquilo que Jesus Cristo havia instruído e liberado sobre a vida deles. Eles não tinham estrutura para superar aquele momento de aperto. Queridos, acontece da mesma forma conosco. Esse sentimento de desistência, esse sentimento de largar tudo, de abandonar tudo como os discípulos fizeram, é justamente porque nos momentos em que Deus exorta, instrui e em alguns momentos nos confronta, nós tapamos os nossos ouvidos para não ouvir. Nós fechamos os nossos olhos para não ver. Nós fechamos a nossa boca para não ter que confessar. Infelizmente, essa é uma realidade. É por isso que é um desejo tão recorrente de abandonar tudo, largar tudo, porque foi o que os discípulos fizeram. O negócio apertou, vamos correr. Por quê? Porque eles não tinham estrutura para suportar aquele momento difícil, aquele momento contrário, aquele momento de oposição. Eles não tinham estrutura para isso. E por que não tinham? Porque não priorizaram o que Jesus Cristo ensinou, cada instrução, cada momento de comunhão com Cristo, eles não valorizaram isso. É muito parecido conosco hoje. Nós não valorizamos os momentos que temos disponíveis para ler a Bíblia, para orar, para estar na igreja, em comunhão e em adoração e em busca de Deus. Nós desvalorizamos isso. Como eu disse, tem muitos momentos em que a gente ora,
mas para que o culto acabe. Infelizmente, a gente ora para que o culto seja rápido. A gente ora para que a palavra não nos confronte, não seja confrontadora. A gente agradece a Deus quando a palavra é direcionada para outra pessoa que não seja a gente. Infelizmente, são essas desvalorizações e falta de atenção que nos impedem de termos estruturas para superar as dificuldades que vêm contra nossas vidas. Nós nunca devemos esquecer, irmãos, que nós somos seres distintos, pessoais, individuais. Todos nós vamos enfrentar momentos difíceis, momentos complicados, momentos de dificuldades. Se nós não tivermos estrutura espiritual, então infelizmente nós vamos sempre ser derrotados. Nós sempre vamos ter a única alternativa que nós conhecemos: abandonar tudo, desistir de tudo, deixar tudo de lado. Não importa se Deus ele tem o melhor para mim, não importa se Deus ele tem planos e propósitos dos quais eu desconheço, porque são muito maiores do que eu. Não importa isso. O que importa é que eu tenho que abandonar tudo porque eu não tenho estrutura para suportar. Eu não tenho capacidade. Foi justamente isso que aconteceu com os discípulos. Porque eles estavam, no momento em que eram instruídos, que deveriam estar completamente atentos, eles estavam discutindo entre si: quem vai ser o maior? Quem é que vai sentar com Jesus à direita dele? Essa era a discussão que, infelizmente, havia. Por isso, no momento do Getsêmani, que era um momento também crucial, os que estavam com Jesus Cristo foram dormir. Por quê? Porque eles não se importavam com aquele momento que era tão importante, que era tão determinante, não só para o contexto da vida deles, mas para todo o propósito de Deus. Eles simplesmente dormiram. Por quê? Porque naquele momento a prioridade deles era dormir. Mas a gente estava com muito sono. E, infelizmente, as mesmas justificativas que nós encontramos. Eu não tenho orado muito porque eu não consigo orar, porque me dá um sono terrível. Eu não medito na Bíblia também por causa disso. Porque a minha vista fica embaçada porque me dá um sono. São as desculpas que nós encontramos. Porque na verdade não é prioridade. Não é a nossa prioridade de vida. Então não tem como nós ouvirmos, não tem como nós recebermos, e muito menos tem como nós praticarmos. E sem isso, sem ouvir, sem receber, sem praticar as instruções e a direção do Senhor para nossas vidas, nós não vamos ter estrutura. E quando as dificuldades vierem, naturalmente nós sucumbiremos a elas. Em vez de nós nos erguermos, nos sobrepor sobre as dificuldades, nós vamos infelizmente ser engolidos por cada uma delas. Isso não deveria ser assim, não deve ser assim, na vida de nenhum cristão que priorize realmente a Deus, que tem Deus como sendo a sua prioridade de vida. Não porque largou tudo, todos os seus projetos e planos para seguir a Deus, para ser um beato. Não. Mas porque se interessa em ouvir aquilo que Deus fala. Se interessa em receber aquilo que trata, aquilo que quebra, aquilo que aperfeiçoa a si mesmo e pratica. Não fica apenas em ouvir, mas ouve, recebe e coloca em prática, com atitudes práticas. É isso que caracteriza nós priorizarmos a Deus. É isso que nos dá estrutura para nós superarmos e vencermos todas as contrariedades, tudo aquilo que se levantará sobre as nossas vidas. Priorizar a Deus, irmãos, é justamente o que vai nos dar o suporte necessário
para nós termos uma vida cristã piedosa, uma vida cristã estável. Que as dificuldades se levantarão, mas nós vamos ter em Deus a capacidade de superar cada uma delas. Os próprios apóstolos, os próprios discípulos, depois que eles passaram por essa turbulência de abandonarem a Jesus, todos eles aprenderam uma lição. Todos eles aprenderam e passaram a colocar em prática tudo aquilo que eles ouviram, tudo aquilo que Jesus Cristo falou e os ensinou. Agora observa bem uma coisa importante. Muitas pessoas que são oscilantes na sua vida com Deus, elas não têm firmeza, elas não mantêm o nível, que nós sabemos que manter nível em Deus não significa necessariamente perfeição, não significa perfeição, significa posição. Mas muitas pessoas, elas são completamente oscilantes na sua vida com Deus. Elas caminham por um determinado tempo, elas recebem, elas até frutificam. Mas chega um ponto que elas não têm estrutura para romper e para continuar avançando. Porque as dificuldades se levantam e elas simplesmente abandonam tudo. Largam ministérios, largam responsabilidades, rejeitam unção, rejeitam o chamado. E muitas pessoas que vivem isso hoje, elas têm um certo equívoco. Porque muitas o Senhor, através do Espírito Santo, tem constrangido, tem ministrado para que elas voltem para a sua posição. Porque esse é o mover de Deus neste momento sobre a igreja. E cada pessoa que está me ouvindo faz parte da igreja de Cristo, faz parte do reino de Deus. E o mover do Espírito é que a igreja volte para a sua posição de domínio e de influência. E a igreja é formada por membros, que significam eu e você, de forma pessoal. Mas qual é o pensamento de muitas pessoas que oscilam, que em determinados momentos estão fortes, em outros momentos estão fracas. Em determinados momentos estão frutificando, em outros momentos não estão produzindo nada. Nem semente estão plantando. Quanto mais produzir fruto. Nem coragem de plantar semente elas têm. Quanto mais produzir frutos. Mas qual é o equívoco que a maioria dessas pessoas eles cometem? É que essas pessoas, elas foram instruídas, elas receberam direção, foram confrontadas, elas ouviram, elas receberam. Elas têm toda a estrutura necessária para que elas voltem a frutificar. Mas o que é que elas imaginam? Bom, se eu caí, se eu recuei, eu vou ter que passar por tudo de novo. Eu vou ter que receber muito mais instrução, eu vou ter que receber muito mais conhecimento. Não é. Espera aí, não é bem assim não. Observa que quando os discípulos decidiram pôr em prática tudo aquilo que eles tinham ouvido, recebido, mas ainda não tinham colocado em prática, quando eles decidiram colocar em prática, observa que não necessitou que eles ouvissem tudo de novo de Jesus. Eles não precisaram, mais uma vez, ser instruídos, porque a instrução já estava dentro deles. O que eu quero dizer, meu irmão, com isso é que a capacidade, o poder e o fruto para que você seja o homem e a mulher que Deus planejou antes da fundação do mundo já estão aí dentro, meu irmão. O que você precisa é parar de estar encontrando desculpas. Você precisa parar de estar se justificando. Porque se você não faz isso, ainda não fez isso, é porque você não colocou Deus como sendo prioridade da tua vida. Esse é o teu problema. Você não tem colocado Deus, você não quer colocar Deus como sendo a prioridade da tua vida.
Não é porque você vai ter que repassar por tudo mais uma vez, não, porque os apóstolos não tiveram que ser ensinados de novo. Já havia o conhecimento neles, já havia a instrução. Eles já tinham sido confrontados. O que precisava apenas colocar em prática? Claro que tinha que haver o arrependimento, como com certeza aconteceu com todos eles, não só com o apóstolo Pedro, mas com todos. Eles simplesmente tinham que colocar em prática. E muitas pessoas estão enganadas. É porque eu vou ter que recomeçar tudo de novo. Não, meu irmão, você já tem um conhecimento. O que você tem que fazer é praticar, te posicionar. É o que você tem que fazer. Não ficar encontrando um monte de justificativa, inventando com certeza um monte aconteceu de com todos eles, não só com o apóstolo Pedro, mas com Você todos. precisa colocar Deus como prioridade da tua vida. Eles simplesmente tinham que colocar em prática. Deus precisa ser o que você tem de mais importante. E muitas pessoas estão... de Deus, a direção de Deus, o conserto de Deus. Porque quando isso não é, meu irmão, infelizmente nós não vamos ter estrutura para superar a mínima dificuldade que se levantar contra as nossas vidas. Por isso que existem tantas pessoas na igreja que são oscilantes. Muitas pessoas que estão completamente infrutíferas, estagnadas, desacreditadas. Muitas estão cometendo esse equívoco. Nenhum dos apóstolos, dos discípulos, tiveram que voltar para receber novas instruções. Não. Eles apenas colocaram em prática. Por isso Jesus Cristo falou para eles. Atos capítulo 1, versículo 8. Receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minha testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eles só tinham que se revestir de poder. Era só isso. Sabe o que significava revestir-se de poder? Priorizar a Deus. Por isso eles foram 50 dias orar no cenáculo, para que o Espírito Santo viesse e os batizasse e os municiasse de poder. Porque o conhecimento eles já tinham sido instruídos, já tinham sido confrontados. Eles só tinham que praticar. Essa é a questão. É a prática, porque não adianta nada ouvir, receber se não pratica. Eu preciso decidir ouvir o que Deus tem para dizer para mim. Eu preciso realmente receber, reconhecer o que me confronta, o que precisa ser tratado, o que precisa ser moldado, arrancado, curado, liberto. E eu preciso pôr em prática. Porque quando nós colocamos em prática, é justamente no momento em que nós vamos receber a estrutura necessária para vencer todas as dificuldades. Observa que os discípulos, nesse momento em que Jesus Cristo é preso, todos eles o abandonam. Mas observa qual foi a postura deles futuramente após Jesus Cristo ser assunto ao céu, ele subir ao céu, aos céus. Qual foi a postura dos discípulos? Eles apanhavam, eles eram perseguidos, eles eram presos. Ou seja, a dificuldade, o confronto e a oposição vinham, mas eles faziam o quê? Eles tinham agora estrutura para enfrentar e vencer cada uma delas como eles enfrentaram e venceram. Por quê? Porque eles entenderam que tudo que eles haviam recebido da parte de Jesus Cristo deveria ser a prioridade. Quando nós decidimos colocar Deus como sendo a prioridade das nossas vidas, então naturalmente nós vamos ter a estrutura necessária para vencer qualquer dificuldade que seja, independente de qual seja a área ou a dificuldade que se levantar. Nós vamos ter a estrutura necessária para lutar e vencer cada uma delas. As coisas que você tem desistido, que você tem em muitas ocasiões se acovardado, é porque você não tem priorizado a Deus para que Ele mude a tua estrutura. Por isso você tem fugido, você tem abandonado, porque esse é o caminho mais fácil. O caminho mais fácil é não pagar nenhum preço. O caminho mais fácil é fugir. É o que muitos têm feito. Só que esse não é o propósito de Deus para as nossas vidas. Por isso o Espírito Santo está se movendo de forma tão poderosa,
justamente como eu disse, de forma geral, para que a igreja, e a igreja somos eu e você de forma individual, que compomos a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, esse mover do Espírito Santo é para que a igreja se posicione. É para nós, de forma individual, voltarmos mais uma vez para a nossa posição. Eu tenho falado muito acerca disso. Apóstolo, o que é que eu preciso fazer? Você tem que ouvir o que Deus tem para dizer para você. Você tem que reconhecer, tem que receber, e você tem que mover-se por isso. Se você me perguntar se é fácil, eu vou te dizer que não é, porque você vai ter que se vencer. Você vai ter que remover cada obstáculo que está diante de ti. E esses obstáculos que são pessoais, Deus não vai te ajudar não, é você que tem que fazer. É você que tem que decidir, é você que tem que ir. É você que tem que colocar a mão no arado. É você. Deus ele vai só te instruir. Mas a atitude, a ação é sua. O que nós precisamos fazer como igreja, como cristãos nesses tempos, é justamente ouvir as instruções de Deus. Porque como eu tenho dito ultimamente, nós estamos vivendo tempos muito difíceis e complicados, tempos muito turbulentos. Então nós temos que ter estrutura para não cairmos, para não fugirmos e abandonarmos tudo. Para continuar na nossa perseverança, com a nossa convicção e avançando para o propósito de Deus. O que nós precisamos fazer é ouvir o que o Senhor tem para dizer para nós. Ouvir de forma clara, ouvir de forma nítida. Alguns de nós precisamos nos aquietar mais. Alguns de nós, como eu já falei anteriormente, nós precisamos nos separar. Alguns de nós precisamos de momentos, nós e Deus, para que Ele fale de forma clara. Aliás, não para que Ele fale, porque Deus sempre fala de forma clara, para nós ouvirmos de forma clara. Porque não ouvimos, porque estamos cheios de muitas coisas, muitas distrações, como Marta, como os discípulos, que se preocupavam em quem sentaria à direita de Cristo. Quando a gente olha em relação a ouvir o que Deus tem para nos dizer, é extremamente importante, porque é a base de tudo. Eu ouço primeiramente o que Deus quer para a minha vida, a realidade dEle para mim. Eu recebo e eu pratico. Ora, meu irmão, isso é um princípio que está claro na Bíblia. Ou seja, quando a gente lê, por exemplo, a cada uma das cartas escritas pelo apóstolo João, para as 7 igrejas do Apocalipse. Quando a gente lê cada uma daquelas cartas que representam, tem muitas revelações, representam fases da igreja, representam tipos de igreja. Quando a gente olha as cartas que o João escreve, instruído e direcionado por Cristo, a gente observa que cada uma das 7 cartas acaba da seguinte forma. Elas terminam dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essas cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, têm a ver com o tempo que nós estamos vivendo também. E a instrução final é essa: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Significa, irmãos, que nós temos que parar para ouvir a instrução do Espírito Santo. Diferentemente dos discípulos, nós não temos Jesus Cristo encarnado do nosso lado, mas nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós. Podemos ser instruídos, sim. Podemos ouvir, sim. Podemos receber, sim. E podemos praticar, sim. Nós só temos que não nos permitir distrairmos. É tempo, meu irmão, de ouvir o Espírito Santo. As 7 cartas às igrejas do Apocalipse acabam dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É tempo de ouvir a Deus. É tempo de receber aquilo que Deus fala. É tempo de
praticar aquilo que Deus fala. te distrairmos. Seja É tempo, meu irmão, de instrução, ouvir o Espírito Santo. seja direção, ou seja mesmo exortação. As 7 correção. cartas às igrejas do Apocalipse acabam para que o dizendo: Senhor faça uma obra completa em nossas vidas. Você não vai ter, meu irmão, que recomeçar tudo de novo, ouvir tudo de novo, aprender. Não, já está aí dentro o conhecimento. Você só tem que praticar. te distrairmos. Seja, É você tem tempo que se de- arrepender, que reconhecer os teus pecados, os teus erros, a tua negligência em relação a Deus. Reconheça isso. Se você já é de ouvir o instruído, Espírito Santo, seja direção, se você já, ou seja mesmo já ouviu, já foi exortação, exortado, já foi confrontado, conhecimento. Você só tem que praticar. te Você distrair. agora é praticar. Seja, é Você tem tempo que se de arrepender, que você reconhecer, precisa fazer é apenas a prática. Para que você realmente receba a estrutura necessária para que você não seja oscilante. conhecer os teus Para pecados, que os você teus tenha uma erros, vida espiritual estável. a tua negligência. Para que você verdadeiramente mantenha um nível em Deus. E aí, meu irmão, você vai ser uma bênção diante do Senhor, você vai frutificar, do mesmo jeito que aconteceu com os apóstolos. Depois que esses homens decidiram praticar tudo aquilo que eles ouviram, tudo aquilo que eles receberam, quando eles decidiram praticar, ninguém segurou esses homens. Eles foram bênção, eles em relação a Deus. destruíram Reconheça isso. fortalezas, eles Se você já instruído, dissiparam, seja direção. dissipados. Eles fizeram a diferença no mundo da época. Nós temos a mesma aliança que eles. Nós só precisamos decidir anular das nossas vidas a gente ter uma vida espiritual estável, para nós termos essa estrutura que é baseada em tudo aquilo que nós já ouvimos, para que você verdadeiramente, toda a instrução, nós temos que receber e temos que praticar isso. É quando Deus passa a ser eles foram a nossa bênção, prioridade. É que nós vamos ter as estruturas necessárias para vencer qualquer adversidade. Independente da situação, independente do que se levantar, cada obstáculo que se levantar cairá por terra, porque nós vamos ter a estrutura de Deus em nós. Nós vamos poder exercer a nossa autoridade, vamos poder liberar as palavras proféticas, as palavras e liberar o poder criativo de Deus através das nossas palavras. Mas nós temos que colocar Deus como sendo a prioridade das nossas vidas. E eu quero terminar fazendo uma oração, principalmente por essas pessoas que elas não conseguem retomar a sua vida com Deus. Elas não conseguem manter-se estável na presença de Deus. Elas já ouviram, elas até receberam, mas elas não praticam. É por essas pessoas que eu quero orar de forma específica, mas claro que eu vou orar e abençoar a vida de todos que estão ouvindo. Eu gostaria que todos aqueles que realmente se identificaram com essa palavra, que você coloque a tua vida diante do Senhor agora em oração. Santo Deus e amado Pai, no nome de Jesus Cristo, eu clamo, meu Deus, que a tua destra poderosa venha mover-se, o teu Espírito Santo venha se mover pela vida de cada pessoa, meu Deus, que tem, meu Deus, sentimento de desistência, que o seu primeiro sentimento e opção é abandonar tudo, Pai. Eu oro, meu Deus, para que essas pessoas que eu sei que são preciosas ao teu reino, eu sei que são pessoas que existem propósitos e planos da parte do Senhor sobre a vida delas. Eu sei que essas pessoas, elas são extremamente importantes, como cada um dos discípulos foram, Senhor. Porque muito mais agora nós como igreja formamos o corpo de Cristo.
Eu te peço, meu Deus, que o teu poder toque em cada uma dessas pessoas que não têm praticado, Senhor, aquilo que já ouviram, aquilo que já receberam, as instruções e as direções. Espírito Santo, eu oro para que a tua presença sonde e esquadrinhe o mais íntimo do ser de cada uma dessas pessoas. Eu te peço, Senhor, que seja removido do mais íntimo dessas pessoas todo obstáculo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aqueles pecados que são ocultos, que são encobertos, pecados que ainda não foram confessados, Senhor, arranca. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, arranca e remove a angústia, meu Deus. Arranca e remove, meu Deus, a falta de perdão, o ressentimento. Em nome de Jesus, meu Pai. A mágoa, Senhor. Arranca, meu Deus, tudo aquilo que tem sido, meu Deus, um empecilho para que essas pessoas recebam da parte do Senhor a estrutura necessária para avançarem, para frutificarem. Não apenas, meu Deus, no teu reino, no teu propósito, mas nas suas próprias vidas, Senhor. Espírito Santo, quebranta corações agora no nome de Jesus Cristo. Senhor, que o Senhor libere anjos para combater e subjugar todas as oposições malignas que têm influenciado essas pessoas. Trabalharam nas suas mentes, endurecendo seus corações, que tem, meu Deus, cegado a sua visão. Que esses demônios, meu Deus, essa influência maligna seja repreendida e subjugada no nome de Jesus Cristo. Eu oro para que todos aqueles que estão, meu Deus, mergulhados em cativeiros, em buracos espirituais, sejam resgatados pela tua destra poderosa. Eu oro, meu Deus, para que sejam rompidos todas as barreiras mentais, todo bloqueio, meu Deus, de percepção, de ouvir, toda dureza de coração que impede de receberem, meu Deus, o confronto, a instrução, a direção. Quebra, meu Deus, essa dureza de coração, em nome de Jesus. E ajuda cada uma dessas pessoas, meu Deus, a praticar aquilo que tem ouvido ou que já ouviu, aquilo que já recebeu, aquilo que tem recebido ou que já recebeu, Senhor. Que cada uma delas pratique, meu Deus, para que elas sejam revestidas da estrutura do teu poder. Para que todos os obstáculos que se levantarem contra as suas vidas não venham comprometer a comunhão delas, não venham comprometer a vida delas com o Senhor, e muito menos comprometa a sua salvação. Eu abençoo, meu Deus, a cada uma das pessoas que estão orando agora neste momento comigo. Eu oro para que o teu poder restaurador toque em cada uma delas. Que haja bênção, meu Deus, sobre cada pessoa que está neste momento recebendo esta oração. Eu oro para que haja, meu Deus, alinhamento. Eu oro para que haja cura física, meu Deus. Todos aqueles que estão enfermos, aqueles que estão manifestando algum sintoma de enfermidade, eu libero, meu Deus, o teu poder curador, o teu bálsamo restaurador, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Toca agora nos corpos que estão abatidos, nos corpos que estão, meu Deus, afligidos de algum sintoma de enfermidade, independente do que seja. Que essa enfermidade ela seja subjugada agora pelo poder de Jesus Cristo. Que a cura que há pelas pisaduras de Jesus Cristo toque em cada pessoa agora, em nome de Jesus. Que haja cura física, que haja cura, meu Deus, emocional, que haja renovação de corações, que haja renovação de mente, Senhor. Que todos, meu Deus, que estão ouvindo esta oração sejam tocados e sejam abençoados com uma nova estrutura espiritual, para que sejam homens e mulheres segundo o teu coração e para que frutifiquem segundo o teu propósito. Eu declaro isso, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Te agradeço pela tua obra feita
e pela tua palavra cumprida, meu Deus, no nome de Jesus Cristo. A ti, meu Pai, por este momento tão maravilhoso, nós damos a glória, a honra, o louvor e a adoração, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe abundantemente a todos.